busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém? Nós podemos liberar o Kids e o Teens. Os formadores já estão lá na porta. Se vocês quiserem ir direto, pode ir direto. Meio Kids e Teens. Aleluia. Estou voltando à essência da adoração. E a A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. aleluia. Aleluia. Essa canção tão antiga, mas tão pura, né? Tão antiga e tão pura. Eu lembro que há 10 anos atrás, quando o Senhor fazia um processo, realizava um processo na nossa vida, essa canção ela falou no nosso espírito por muito tempo, sabe? Sim. E hoje eu estava ali atrás, e quando o louvor estava louvando, o Senhor começou a trazer à memória alguns fatos que me dão muita esperança, E uma das coisas que nos dá esperança, querido, é saber que nós somos reconciliados através da vida de Cristo. Em Colossenses 1, nós aprendemos que o Senhor lhe reconciliou todas as coisas em Cristo. O maior plano de Deus para a humanidade, de reconciliação, não só para o homem, mas para toda a criação, era reconciliar todas as coisas em Cristo. Tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi entregue pelas as trevas, quando o homem perde o governo, quando Adão perde o governo, Cristo toma de volta, porque Cristo reconcilia todas as coisas, e aquilo que era desgovernado passa a se ter um governo novamente. E a igreja faz parte desse governo. A tua vida e a minha vida faz parte desse governo. A igreja foi chamada para governar, irmão. Governo não tem a ver com política, governo tem a ver com transformação.
Governo tem a ver com ordem, com ordenação, e a igreja está na terra para ordenar todas as coisas. Nós somos o corpo de Cristo, nós colocamos ordem em todas as coisas. Quando o Senhor falou para nós que nós éramos luz do mundo e sal da terra, Ele estava deixando para nós uma direção, ordem sobre todas as coisas. O que luz faz? Ela traz ordem em meio às trevas. Um ambiente escuro, para que você possa ordenar todas as coisas, a primeira coisa que você faz é colocar luz ou trazer luz. Quando você acende uma luz, você tem a capacidade de enxergar tudo que precisa ser ordenado e organizado. E é isso que é o nosso papel como igreja. Se Cristo é o cabeça do corpo e a igreja é o seu corpo que se movimenta sobre a terra, nós somos a luz, o holofote, nós somos o refletor dessa terra. Muitas das vezes nós somos engodados nas nossas concupiscências, nas nossas vontades. Nós desejamos estar debaixo de alguns holofotes, nós desejamos estar debaixo de algumas visibilidades terrenas. Isso é normal para qualquer homem, mas o Senhor sempre fala para nós: nós fomos chamados para ser o holofote, nós fomos chamados para ser a luz, nós fomos chamados para clarear. Então nós estamos muito acima dessa concepção humana, caída e terrena. Nós somos chamados para governar, e a igreja governa colocando ordem sobre o caos. E como que nós colocamos ordem sobre o caos? Quando nós decidimos e nos submetemos a andar sobre a sua verdade, nos submetemos a caminhar sobre a sua verdade. E é por isso que nós podemos cantar essa canção hoje aqui nessa noite com muita alegria no nosso espírito. Muitas das vezes nos nossos dia a dia, nas nossas atividades, nós vamos abandonando a essência da adoração. E hoje o Senhor nos chama para essa noite, para nos lembrarmos tudo aquilo que nos traz esperança. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Faça dessa canção mais profundo, busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência
Tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Participe conosco desse momento pedagógico, que é a liberação da palavra de vida do Espírito. Lamentações 3. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Eu sou o homem que testemunhou a aflição trazida pela vara corretiva da ira de Deus. O Eterno me guiou e me fez passar pelas trevas e não pela luz. Ele pessoalmente me atacou de uma hora para outra e me esbofeteou. Fez após vez durante todo o dia. Fez envelhecer o meu corpo e a minha pele esmagou os meus ossos. Sitiou-me, envolvendo-me em grande amargura e lamento. Fez-me habitar na escuridão como os que há muito tempo desfaleceram e morreram. Cercou-me de muros e não consigo escapar. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Fechou os meus caminhos com rochas lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, e ele foi como um urso à espreita e um leão emboscado. Desviou os meus caminhos, me despedaçou e me abandonou. Armou o seu arco e fez-me de alvo de suas flechas. Feriu meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me objeto de zombaria de todo o meu próprio povo. Nas suas canções, eles se escarnecem da minha pessoa o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Arrebentou os meus dentes, enchendo a minha boca de areia, e pisoteou-me na cinza. Tirou-me a paz e esqueci-me até o que significa prosperidade. Por esse motivo exclamo: a minha força e a alegria se esgotaram, como também tudo quanto esperava de Yahvé, o Senhor. Recordo-me da minha aflição e do meu delírio, e do meu profundo sofrimento, e do meu enorme pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Diga comigo: contudo, quero lembrar
do que pode me dar esperança. Versículo 22: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele depositarei toda a minha esperança. Toda minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam, confiantes, para aqueles ou para com aqueles que o buscam. É muito bom aguardar confiante e em paz pelo socorro, a salvação que vem do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, não era essa ministração que nós íamos ministrar aqui hoje, mas durante o louvor o Senhor nos conduziu a este lugar e eu lembrei, e o Senhor falava comigo aqui no meu espírito. Tem muitas pessoas que entraram nessa noite aqui, que têm esquecido de algumas coisas que o Senhor prometeu, algumas palavras que já foram lançadas sobre a sua vida, e talvez as situações, os sofrimentos, as situações momentâneas tenham apagado do seu coração e do seu espírito sonhos. Lamentações é um texto, quando a gente lê, é até deprimente, mas existem porções poderosas sendo liberadas. Quando o profeta começa a escrever Lamentações, Jeremias começa a escrever, ele está no seu estado, no maior estado, eu creio que Jeremias estava num estado profundo de depressão. Quando Jeremias começa a escrever Lamentações, ele começa a ver algo que estava terrivelmente corrompido aos seus olhos. A sua vida já não tinha mais esperança, porque ele era um profeta que profetizava para um povo que já não mais cria, um povo que zombava, mas não era só um povo que zombava das palavras diretivas de Deus, era um povo que já nem cria mais em Deus. A situação de Israel era tão deprimente e tão caótica que eles tinham abandonado a adoração verdadeira ao Senhor, e a miséria chegou até eles. Nesse exato ponto que Jeremias está falando, o povo de Israel está vivendo em extrema miséria. Em extrema miséria. Miséria tão profunda que alguns historiadores relatam que o povo passava tanta fome que eles já estavam se alimentando até mesmo dos cadáveres. Se para um judeu tocar num morto era impuro, imagine comer. Na lei mosaica, tocar num morto se tornaria impuro. Eles não estavam apenas tocando, eles estavam se alimentando de cadáveres. Eles já não tinham mais, eles já tinham perdido todas as suas referências espirituais. Eles tinham perdido todos os seus princípios espirituais. E Jeremias se encontrava nesse estado, profetizando para um povo que não cria. Quantas das vezes a gente vê Jeremias chorando e falando com Deus e tal, e Deus falando com ele: Jeremias, apenas abra a tua boca, Jeremias, apenas fale, apenas profetize.
Então Jeremias começa a escrever isso, e no meio do caminho dessa lamentação dele, parece que ele é tomado pelo Espírito. Ele começa a reclamar, ele começa dizendo que ele testemunhou toda a aflição, mas no meio do caminho ele começou a dizer uma coisa: mas eu quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança. E o que poderia dar esperança para Neemias, a não ser a lembrança de tudo o quanto Deus tinha promovido e realizado através do seu próprio povo Israel. Se você conhecer a história de Israel, você vai ver que Israel venceu reinos, Israel passou por lugares, por mares, por rios, venceu inimigos que Israel venceu muitas das vezes apenas pelo poder de Deus, luta no braço. Vários inimigos, um povo que saiu do Egito numa condição de escravo e herdou uma terra e se tornaram governantes. Saíram escravizados e se tornaram um povo, um reino, né? E nesse caminho todo, Deus sempre mostrando para Israel quem Ele era. Todas as vezes que Israel se aproximava do Senhor no quesito de princípios, no quesito de comunhão, adoração, sem quebrar nenhum dos princípios, as mãos do Senhor eram a favor de Israel, e eles prosperavam sem explicar. Como assim prosperava sem explicar, pastor? O favor dos céus era tão grande que a prosperidade era algo natural sobre a casa de Israel, sobre o povo de Israel. Todos os princípios exatos e cumpridos fazia com que o povo prosperasse. E no meio desse lugar, o Senhor consola Jeremias e fala: Jeremias, você está olhando para o lugar errado, cara. Você está olhando pela situação presente, você está olhando para a crise, você está olhando para o que está faltando, você está olhando para aqueles que ainda não reconhecem a minha vida. Mas deixa eu falar para você, a minha bondade é a razão desse povo todo não ter sido consumido. A minha bondade ainda é a razão que conserva esse povo. A minha bondade ainda é a razão que mantém esse povo vivo. Porque segundo a lei que eu mesmo deixei para esse povo, eles já não eram nem para mais estar vivos. Traga à memória, querido. Não traga à memória aquilo que falta, traga à memória aquilo que o Senhor já fez. Isso foi enchendo, e você vai vendo que Jeremias começa a mudar o seu discurso ao longo aqui desse texto. E ele começa a dizer que a porção dele é o Senhor. E ele começa a se alegrar. Ele fala assim: por mais que todo mundo não queira, por mais que todo o povo não queira, a minha porção é o Senhor. Ele está falando assim: a minha alegria, o meu contentamento, a minha esperança é o Senhor. Muitas das vezes nós precisamos trazer à nossa memória quantas palavras foram liberadas a você durante a sua caminhada em Cristo. Traga à memória todas elas, irmãos. Traga à memória as palavras que foram liberadas. É muito maior do que o cenário presente. Jeremias estava lembrando que o Senhor falou para ele assim: eu te chamei por profeta às nações. Traga à memória. Creio que nesse momento Jeremias começou a falar assim: Senhor, me perdoa, porque eu quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Você foi chamado para ser uma voz, não apenas um eco. Você foi chamado para ser uma voz.
Você não é um eco, irmão, você é uma voz. Nós somos a voz que mudamos as perspectivas de uma sociedade. Voz, ela tem determinação. E o que o Senhor falava para Jeremias: Jeremias, você não é um eco aqui, você é uma voz profética. Você é uma voz profética. Sabe, queridos, em João 5 conta a história de um homem que ele estava à beira de um tanque para ser curado há muitos anos. E quando Jesus chega até ele, encontra ele e fala com ele: cara, por que você está nessa situação? Por que você não é curado? E ele fala assim: porque eu não consigo entrar no tanque. E o tanque de Betesda, ele era formado por algumas escadas, dizem que é 5 degraus para os 3 lados. E esse homem era impossibilitado de se jogar naquela água. Diz a história que todo ano o anjo se movimentava ali sobre aquelas águas, e aquele que primeiro entrasse nas águas recebia a cura. E aquele homem estava só, e ele estava ali por muitos anos tentando chegar a esse milagre. Mas sempre tinha alguém que chegava na frente e conseguia entrar na frente. E uma coisa tão interessante que eu vejo ali, que o Senhor fala para ele: pega a sua cama, levanta, vai embora. E ele pega a sua cama, levanta, vai embora, todo alegre. Todo alegre. E se esquecendo que era dia de sábado. E no meio do caminho alguém pega ele e fala assim: ei, você está levando a sua cama, cara, é sábado, você não pode fazer nada. E aquele homem não se paralisou pela situação, assim: o homem que me curou falou para mim pegar a minha cama e andar. Ele não olhou para a crise, ele não olhou para o momento, ele não olhou para o que as pessoas estavam falando, ele simplesmente teve convicção. E ele olhou com muita convicção e disse: o homem que me curou pediu para mim pegar a cama e andar. Basicamente ele estava falando assim: eu estou vivendo sobre um novo lugar, querido. Se as leis me falavam que eu tinha que esperar ali alguém me levar, e se as mesmas leis que falavam que eu tinha que esperar para alguém me levar até a água não era capaz de produzir amor no coração de alguém para me colocar na água, eu estou vivendo agora um novo lugar que não é da lei, mas é o da vida. E a vida falou para mim carregar a minha cama e levar agora. Muitas das vezes nós somos engessados por padrões. Nós somos engessados por padrões, irmãos, e esquecemos. Havia ali uma cultura, ali havia uma tradição que as pessoas deveriam entrar naquela água, mas a mesma tradição era muito fraca para gerar amor e compaixão nas pessoas, de poder enxergar aquele homem que estava ali há mais de 30 anos, e alguém fala assim: não, é a vez desse homem. Porque onde as regras são fortes, os relacionamentos são fraquíssimos. O discernimento é menor ainda. E o maior propósito do Senhor não era apenas curar aquele homem, era dar para ele uma nova vida. E aquele homem andando, testemunhando, o Senhor encontra com ele no templo, e ele está lá no templo testemunhando: o homem que me curou, o homem que me curou. E o Senhor fala para ele uma coisa bem pontual: olha, você está curado. Mateus 5, querido, versículo 14. Eu estou vendo que você está curado. Por favor, não voltes a pecar,
para que não te aconteça coisa pior. A maior intenção de Jesus, além do milagre ali, era posicionar esse homem numa vida pura, numa vida sem pecado. Assim como Salmos 42, versículo 7 diz para nós que um abismo chama outro abismo, uma vida desenfreada, sem buscar a santidade, é uma vida que um pecado chama outro pecado. Um pecado chama outro pecado. E pela sua infinita graça, o amor do Senhor nos encontrou primeiro. Nos encontrou primeiro. Mas nós precisamos andar segundo esses conselhos do Senhor. O povo de Israel tinha abandonado esses conselhos e estavam vivendo as consequências de ter abandonado esse conselho. Nós vivemos um período superior ao período que o povo de Israel vivia. Nós vivemos o período da nova aliança, o período da maior graça de Deus derramada sobre a terra, o período, o maior projeto de Deus sobre a terra, chamado igreja, é o período da nova aliança. E nós precisamos compreender com exatidão o que é a igreja e qual é o maior desejo do Senhor para nós como seus filhos. A igreja é a grande família, mas existem princípios que o Senhor nos chama, né? E que muitas das vezes nós estamos parados e até entristecidos por situações, e o Senhor só nos chama a lembrar daquilo que Ele nos ordenou e daquilo que Ele nos prometeu e para o caminho que Ele nos enviou. Jesus fala com esse homem dizendo para ele assim: ó, por favor, não peque mais, porque todo pecado que você pecar, você abre uma legalidade sobre a sua vida. O Senhor está falando sobre um caminho de amor, o Senhor não está falando sobre um caminho de condenação, o Senhor está falando sobre um caminho de entendimento. Não abra brecha sobre a tua vida, porque todo princípio quebrado, você pode ter certeza que esse princípio vai te quebrar depois. E o Senhor estava falando para ele basicamente isso com muito amor, não era com julgamento, porque antes da correção do Senhor vem o seu amor. E a correção do Pai é sempre uma correção para nos posicionar num lugar muito mais amado. Você se sente muito mais amado com a correção do Senhor. Mas quando nós desprezamos o amor do Senhor, nós sofremos as consequências, né? E às vezes, por carregar um evangelho de muita justiça, a gente imagina que Deus é um justiceiro. Na verdade não é Deus, somos nós que estamos sofrendo as consequências dos mesmos lugares que nós entramos por quebrar princípios. Então o Senhor sempre com muito amor, o cuidado do Senhor foi sempre esse: olha, vai e não peques mais. Salmo 101:3 fala o que para nós? Não coloque coisas más diante dos teus olhos. Então existe uma responsabilidade. O Senhor nos chamou para uma vida em liberdade, quem crê nisso? Mas essa vida em liberdade nos posiciona num lugar em santidade. Então há uma responsabilidade conosco, há uma responsabilidade de santificação, há uma responsabilidade, querido. Quando Jesus perdoa a mulher, Ele fala a mesma coisa para aquela mulher: mulher, cadê os seus acusadores? Ela fala: não tem. Mas e aí? O que eu faço agora, Senhor? Você vai, porque se ninguém te condenou, eu também não te condeno, mas você vai e é duro falar isso, né? Vai e não peques mais. Ele está falando assim, ó: filha, você foi perdoada, você foi limpa, você foi redimida, mas esse não é o caminho que você deve andar mais. O Senhor nos tirou daquele lugar. O povo de Israel estava sofrendo consequências terríveis, porque eles saíram do caminho que o Senhor tinha levado eles. Eles tinham bênçãos prometidas. Deuteronômio, você for lá ver Deuteronômio, as bênçãos que o Senhor prometeu para o povo de Israel eram e são até hoje enormes, desde que eles cumprissem, porque se eles não cumprissem,
é como se as mãos do Senhor saíssem de cima deles, e todas as vezes que o governo de Deus sai de cima da nossa vida, nós estamos vulneráveis. Vulneráveis. Então sabe o que eu aprendo aqui? Que o mais interessante que o Senhor está falando para nós, e falando até para Jeremias, e falando aqui para esses dois casos que nós falamos de cura, mas que a pessoa não peques mais, o Senhor está falando sobre autogoverno, sobre uma vida governada pela vida de Cristo, sobre uma mente governada pela vida de Cristo. E uma das maiores dificuldades do homem na sociedade é exercer seu autogoverno. E o autogoverno só é possível a partir do Espírito Santo, irmãos. Não tem como o homem se autogovernar se ele não tiver uma vida rendida ao Espírito. Não tem como nós termos uma vida rendida ao Espírito se nós não pararmos e voltarmos a algumas práticas muito importantes. A primeira delas é conhecer esta palavra. Esta palavra. A primeira delas é se alimentar desta palavra, porque esta palavra é o próprio Cristo. Na antiga aliança, o Cristo está inserido em sombras. Tudo que se fala desde a árvore da vida lá na criação, Cristo está em sombras. Ele é a árvore da vida. Ele é a pedra que liberou água no deserto. Ele é o cordeiro que liberou o povo na Páscoa. Ele, em toda as escrituras. Então, se nós não conhecermos ela, se nós não conhecermos a vida que está impressa nela, se nós não tivermos um tempo, querido, para se alimentarmos dessa vida, nós vamos ficar caindo nos mesmos pecados. Nos mesmos pecados. Não estou aqui como um peso para julgar ninguém, querido. Estou aqui para liberar vida sobre você. Estou te liberando para você nessa noite a chave. Se você tem dificuldades e você está se lamentando como Jeremias estava se lamentando, eu quero falar para você, a esperança está no Senhor. E quando nós vamos para o Senhor, nós somos fortalecidos nele. Primeiro você tem que trazer, nessa noite você vai trazer à memória tudo que o Senhor já falou a teu respeito até o dia de hoje. Eu quero que você comece a buscar na sua mente as palavras proféticas que o Senhor liberou a respeito de você durante toda a sua caminhada. Ninguém que está aqui, eu creio que ninguém que está aqui nessa noite não recebeu do Senhor uma palavra profética. E eu quero falar para você, essa palavra ainda está 100% de pé. 100%. Não está, pastor, mas eu não estou conseguindo ver nada. Você vai sair daqui hoje tendo plena clareza que o Senhor trouxe para você aquela palavra. E também você vai ter pleno discernimento para se posicionar nessa palavra. Você crê nisso? E sair daqui confiante, tendo esperança. Começa a trazer à memória aquilo que o Senhor já fez por você, querido. Comece trazendo à memória que antes que você formasse no ventre da sua mãe, o Senhor já tinha um desenho para você. Já te nomeou como um ministro. Se você colocar isso com muita clareza em você, não vão ser as circunstâncias. Amém? Não são as circunstâncias, não vão ser as circunstâncias que vão mudar o que o Senhor disse a seu respeito. Eu ouvi o Espírito dizendo para mim, fala para eles, que tem muitos que estão dizendo, que talvez estão enganados em seus pensamentos ou foram enganados nas palavras que eu liberei sobre a vida deles. E essa voz que fala para eles não é a voz do Espírito.
E eu quero liberar sobre a sua vida nessa noite, querido. Nenhuma das palavras que foram liberadas a teu respeito ficarão sem ser cumpridas. Nenhuma delas. Traga agora nessa noite à memória tudo aquilo que te dá esperança. Traga a memória. Pastor, está difícil trazer a memória pela situação. Irmãos, a situação que Jeremias estava vivendo era 50 mil vezes pior que qualquer um de nós que estamos aqui. A situação que ele estava vivendo naquele momento era pior, extremamente pior do que qualquer nação mais pobre que você conhecer. Mas ele começou a trazer à memória tudo aquilo que o Senhor tinha falado. E eu quero trazer a memória para você, mesmo sem eu saber o que o Senhor falou para você, mas você sabe. A primeira é que você é filho amado. Isso é inconfundível. E eu vou falar uma coisa para você nessa noite, com ousadia. Algumas pessoas aqui, Deus vai mudar a forma de tratar com você. Como assim, pastor? Talvez você fale assim: nossa, parece que Deus me trata assim, parece que eu estou sendo forjado com um peso. Eu quero falar para você nessa noite: Deus está mudando a forma que Ele vai tratar com você. Até este momento Ele precisou te forjar. Até esse momento Ele precisou tratar você para forjar um soldado. Mas de hoje em diante, algumas pessoas vão começar a ser tratadas pelo Senhor de forma diferente, porque o Senhor quer produzir em você sensibilidade. O Senhor vai te trazer a um lugar de sensibilidade nele. Talvez você fale assim: não, eu oro tanto ao Senhor, eu falo tanto com Ele, e as respostas demoram tanto, mas elas vêm. Eu quero falar para você que vai começar a mudar um ciclo na sua vida agora, que as respostas não vão demorar tanto assim, porque você já passou por essa fase, que você estava sendo amadurecido no Senhor e forjado no Senhor. Tem respostas que virão para você antes de você tomar a sua primeira refeição do dia. Resposta que o Senhor trará para você. Apenas comece a trazer a tua memória tudo aquilo que te dá esperança. Essa é uma noite hoje assim para nos levar para este lugar. Se me dá esperança, o que eu vou fazer? Eu vou caminhar. O Senhor me libertou, o Senhor me curou, assim como esses homens. O Senhor tinha curado, e o Senhor deixou bem frisado para ele: ó, você já recebeu a sua libertação, você já recebeu a sua cura, preserve ela. Irmãos, libertação é muito mais do que você expulsar espíritos que estão dominando pessoas. Eu creio que libertação é muito mais para crente do que para incrédulo, porque só um filho pode e tem condições de conservar a sua libertação. Que a palavra nos ensina que se um espírito sai de uma casa, aí ele andando, ele volta e encontra a casa vazia e limpa, o que acontece com ele? Ele traz mais quantos? Mais 7. Então quando você é filho e você recebe a libertação, você conserva a libertação. Você conserva como? Vai e não peques mais. Quando você está numa vida de santidade, buscando santidade, você está conservando a libertação que o Senhor fez para você. Era isso que o Senhor falava para esse homem, falava para essa mulher: você foi liberta, você foi liberto, conserve essa libertação. Então muitas das vezes a igreja faz campanha de libertação, traz um monte de gente aqui, aí expulsa um monte de demônio, conversa com um monte de mentiroso, porque o demônio é o pai da mentira. Você vai conversar com ele, ele vai falar mentira, aí expulsa o demônio dessas pessoas e elas vão embora. Só que elas não conheceram a palavra, porque conhecereis a verdade e a verdade vos
Aí, se eles não conhecem a verdade, eles não têm condições de conservar ou de manter a libertação. Aí eles voltam pelas mesmas práticas, e nas mesmas práticas eles abrem caminhos para mais espíritos dominarem a sua vida. Então, em vez da igreja fazer um serviço, ela faz um desserviço, porque em vez de ela melhorar a vida espiritual das pessoas, ela prejudica. E o maior intuito do Senhor foi sempre trazer os filhos à santidade, irmãos. Então o Senhor é um Pai de amor que quer nos conservar nesse lugar de santidade, nesse lugar de pureza constante. E essa pureza nos dá total condição de andarmos em novidade de vida. Novidade de vida. Então eu preciso, não tem como eu viver e ouvir ao Senhor se eu não ler as suas escrituras. Não tem como eu ouvir ao Senhor se eu não tirar tempo para orar, se eu não tiver tempo de solitude. Ah, mas na nova aliança Deus mora em mim e fala comigo a todo tempo. Ele fala, você ouve? Deus está falando todo o tempo, irmãos. O problema é se nós estamos em todo o tempo atentos a ouvir o que Ele fala. Por isso que nós precisamos conservar essa libertação que o Senhor nos deu. O Senhor nos curou. Quem que é esse homem? Somos nós. Quem que é essa mulher? Somos nós. Quem que é esse homem que estava sobre a maca, que ninguém levava ele a um lugar? Éramos nós, que estávamos inseridos numa vida de pecado, inseridos numa vida triste, e que ninguém pôde fazer nada por nós. A gente sempre tinha uma esperança que alguém chegaria e salvaria a nossa vida, não era assim? Até o dia que nós encontramos de fato com o Senhor, e esse encontro mudou toda a nossa história. De alguns foram alguns anos, de outros foram mais, de alguns foram 10 anos, 5 anos, 30 anos, 40 anos, mas teve um dia que o Senhor encontrou conosco, que todos que estamos aqui nessa noite, o Senhor nos encontrou um dia. Então nós não podemos esquecer do conselho dele: olha, vai e não peques mais para não piorar as coisas, ou seja, conserve aquilo que eu já entreguei para você. Nós devemos conservar, é nossa responsabilidade conservar. Eu não luto contra o pecado, não é contra o pecado. Você tem que conservar a sua pureza. Era isso que Jesus estava falando para ele: conserve, não peques, não toques, mas conserve-se. Colossenses 1 fala para nós que o Senhor reconciliou todas as coisas em Cristo. Se todas as coisas foram reconciliadas em Cristo, não tem outro lugar para mim viver e esperar que não seja em Cristo. Você crê nisso? Abra sua Bíblia comigo, Colossenses 1, versículo 13. E Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do Seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. E Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, Ele é o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente
tudo tenha a supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. E a vós outros também, que no passado éreis estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar-vos santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. E se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouviste, e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Queridos, olha que interessante. O Senhor nos reconcilia no corpo de Cristo, no corpo físico de Cristo. Por qual meio? Pela sua morte. Você foi reconciliado pelo corpo físico de Cristo. Para quê? Para que eu e você possamos ser apresentados inculpáveis, absolvidos de qualquer acusação. É sobre isso que Jesus está falando assim, ó, eu já perdoei tudo na eternidade. Conserve isso que eu já perdoei. Nada do que nós fizemos pode ser usado contra nós no tribunal. E é por isso que nós devemos conservar aquilo que o Senhor já fez por nós. E a gente só vai conservar nele, estando nele, como filhos que carregam a sua verdade, e não uma verdade de regras, mas uma verdade que é absoluta em nós. Queridos, regras são pesadas para se cumprir. Todas as regras nos tornam ineficientes, mas quando elas são entendidas e elas são inseridas no nosso espírito, não há nenhuma dificuldade. O que Jesus fez, reconciliando todas as coisas através da sua morte, ele retirou todas as regras que eram escritas e transferiu para dentro do nosso espírito, do nosso coração e do nosso entendimento. E eu preciso entender exatamente isso na nova aliança. Pastor, bagunçou tudo? Não, não bagunçou tudo, ordenou tudo. Hoje na nova aliança, você é o apontador de ordem da sociedade. Pastor, mas a sociedade está totalmente maluca, a sociedade está totalmente corrompida, os valores da sociedade estão invertidos. Os valores da sociedade podem estar invertidos, mas os valores dos céus que estão inseridos dentro de nós não serão invertidos. E por não serem invertidos, nós seremos balizadores para a sociedade. Ou você acha que isso já não está acontecendo? Ou você acha normal cantores em cima de trio elétrico começar a falar que não aguenta mais? Vocês acham normal isso? Que cantores dizerem, vocês viram aí, que cantores em cima de trio elétrico pegar e falar assim: ah, Senhor, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais isso. O Senhor vai trazer resposta a isso. Sabe por quê? Porque enquanto o povo está buscando prazeres dentro das ideologias totalmente tortas, a igreja está sendo um balizador e alicerce da verdade. Enquanto as famílias estão sendo destruídas pelas ideologias, lá fora as pessoas que estão sendo
martirizadas por essas ideologias, que no começo para eles pareciam ser alegrias, mas no meio do caminho eles começam a ver que está tudo atrapalhado, que está tudo difícil, que eles não encontraram resposta nenhuma, que eles estão puramente machucados. Eles estão olhando para a igreja e falam assim: poxa, ali tem um modelo de família decente, aquele é o modelo que nós devemos. Ali tem um modelo de povo consciente, ali tem um modelo de povo que avança, ali tem um modelo de povo que é inteligente, ali tem um modelo de povo que tudo onde eles colocam as mãos, que com seriedade prospera, porque nós somos os balizadores, irmãos. E é isso que nós devemos trazer, a esperança. Pode estar o caos lá fora, o Senhor falou para nós que nós seremos a luz do mundo, e que nós somos a luz do mundo. Você é a luz do mundo, você é a direção. Nós somos, a nossa família é a direção. Quando o Senhor reconcilia todas as coisas, Ele não está reconciliando só a igreja, Ele está reconciliando todas as coisas. Sabe o que Ele está fazendo? Ele está ordenando todas as coisas. Quem quiser estar debaixo dessa ordem, receberá da mesma bênção. É por isso que o Senhor falou aquela parábola, né, dos trabalhadores. Um que trabalhava desde o começo, outro que veio meio-dia e outro que veio no final do dia e recebeu o mesmo salário. Porque nós estamos aqui ordenando. E pode ser que tem pessoas que vão chegar na última hora e vão se somar a esse pelotão. Porque é algo que o Senhor está fazendo, irmãos. Eu não creio. Eu já li toda a palavra, e eu amo a palavra. E sabe o que eu encontrei nela? Que a igreja sai vitoriosa no final. Nós temos que parar de dar poder às trevas, porque a cruz já deu poder à igreja. O governo da igreja foi estabelecido na cruz, irmão. As trevas querem que você acredite que ela é mais forte. Ela não é, ela já foi vencida. Na verdade, as trevas não governam mais. Quem governa é o ressurreto, Cristo, Rei da Glória. Ele governa, e nós governamos com a igreja, assentados na mesma religião. Efésios 1:4 diz que nós já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A igreja governa. O problema é que a nossa mentalidade entende o governo com política, e o governo da igreja não tem nada a ver com política, tem a ver com transformação. Governo sempre foi transformação. Deus criou a sua família para transformar. Deus colocou Adão e Eva no jardim para governar. Por distração, eles perderam o governo. Mas um filho obediente que não se distraiu em nada, restaurou o governo. E hoje nós podemos governar. Você pode governar. Na verdade não, nós governamos. Nós podemos não, nós governamos. E sabe qual que é a menor partícula desse governo? A tua casa. É a menor partícula deste governo. E é por isso que as trevas vão lutar fortemente para que as famílias sejam destruídas, para que os homens não exerçam governo, para que as mulheres não edifiquem seus lares, para que os filhos não encontrem referência nos pais. Porque se destrói a família, destrói o governo da igreja. E se destrói o governo da igreja, destrói as nações. A maior estratégia das trevas é destruir as nações. Só que não se destrói uma nação lutando contra a nação, se destrói uma nação lutando contra as famílias. Quando se acaba a família, acaba-se a nação. Por quê, querido? Porque uma nação se começa com uma família. Quando Deus chama Abraão, Ele chamou Abraão, e Abraão era o quê? A sua família. Deus fala para Abraão e fala o que? Abraão, sai da tua terra, você e a sua família, porque através da sua família eu vou fazer uma nação. Nenhuma nação nasceu se não for por uma família. Nação são projetos de Deus. As ideologias mundanas detestam nações
e lutam para que as nações sejam destruídas. Esse é o maior movimento das trevas nos dias de hoje, destruir as nações. Mas você não destrói uma nação lançando bombas atômicas. Isso não destrói a nação. Você pode matar pessoas, mas não destrói uma nação. Uma nação é destruída quando as bases são corrompidas, quando os princípios eternos são corrompidos. Uma nação é destruída quando a palavra de Deus é trocada por leis humanas. Quando uma constituição se torna maior do que a palavra de Deus, as nações estão sendo destruídas. Isso começa pelas famílias. Mas sabe de uma coisa? A palavra de Deus fala que a igreja vence. Se a família é o maior projeto de Deus, não tem como as trevas acabar com esse projeto. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite hoje, recebendo essa pedagogia. Nós devemos proteger a nossa casa. Então, quando nós entramos por um caminho de cumprir princípios, somos libertos, conservamos essa libertação, exercemos ela, nós estamos protegendo a nossa casa, para que nenhum mal venha sobre a nossa casa. Amém? Glória a Deus. Pastor, como que eu protejo a minha família? Abra sua Bíblia comigo, em Hebreus 10. Como que eu protejo a minha casa? Como que eu protejo a minha família? Como que eu posso andar num caminho de santidade e levar meus filhos a multiplicar aquilo que eu recebi? Hebreus 10, 14. Vamos dizer a partir do 12. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés, porquanto com uma única oferta aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. Deixa eu falar uma coisa para você. O sacrifício de Jesus te santificou por toda a eternidade. Então o sacrifício de Jesus não é qualquer sacrifício, é um sacrifício puro, mas ele é um sacrifício poderoso. Você foi santificado, nós fomos santificados por toda a eternidade. Não está falando de um tempo presente, está falando antes de você nascer, depois que você morrer, está falando das suas gerações. Então nós temos que ter compromisso com esse sacrifício. O sacrifício de Jesus nos santificou por toda, ou nos aperfeiçoou por toda a eternidade. Santificação, fala-se de aperfeiçoamento. Você foi aperfeiçoado por toda a eternidade, então você não pode voltar às velhas práticas. Você deve manter a sua santificação, o seu aperfeiçoamento. E disso igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto após ter declarado: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as inscreverei profundamente em sua mente. Conclui: dos seus pecados e iniquidade não me permitirei recordar. Ou seja, Deus não tem problema com o pecado mais, querido. Deus não tem problema nenhum, porque todos os pecados Ele já perdoou. Quem tem problema com o pecado é o homem. Deus não tem mais problema. Ele não vai te acusar, porque Ele já perdoou. É você, sou eu, que precisamos andar nos princípios dEle, para que nós fechemos todas as brechas. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado.
Versículo 19, agora eu quero falar para você, se nós já fomos perdoados, o que eu e você precisamos fazer para conservar isso como um farol, para sermos luzes, para sermos os homens do governo da casa e as mulheres a edificadora do lar? Sendo assim, irmãos, temos plena confiança. Para quê? Para entrar no Santos dos Santos, mediante o quê? O sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus nos colocou na onde? Num novo e vivo caminho, que Ele mesmo nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. E sendo assim, um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com a água pura. Sabe o que ele está falando aqui? Consciência pura, coração sincero. O que é um coração sincero? É um coração rendido, irmãos. É um coração de defesa. É um coração que quando chega perante o Senhor se reconhece. A maior dificuldade que Deus tem com o homem é quando o homem não reconhece as suas limitações. Qual é a maior dificuldade para um homem que tem o seu temperamento, seja ele colérico, sanguíneo, ou fleumático, ou melancólico? É não reconhecer as suas limitações. E aí ele se escora nas suas limitações, dizendo assim: eu sou assim mesmo porque eu sou um colérico. Não. Se você sabe quais são as limitações do seu temperamento, você tem que permitir o Espírito Santo te direcionar e você mesmo renunciar às limitações do seu temperamento. As maiores dificuldades de uma família se dá quando nós nos escoramos nas nossas personalidades. Querido, em Cristo tudo se fez novo. Amém? Então o meu temperamento não pode dar base ao pecado, ou dar vazão a fazer algo que me leva fora do princípio. Não, eu tenho que considerar que os meus temperamentos precisam ser transformados, ou seja, os defeitos do meu temperamento precisam ser governados. Lembra que eu falei sobre autogoverno? Existem coisas em você que não vão sair de dentro de você por causa do seu temperamento. Se você é um colérico, mas você vai saber governar isso, para que isso não afete a sua família, a sua casa, seus filhos. No Espírito Santo você vai governar. Talvez você é um colérico, você vai se irritar facilmente com algumas coisas que não estão acontecendo na medida que você gostaria que acontecesse, mas no Espírito o Senhor vai saber, você vai saber se autogovernar, para não ferir quem está próximo de você, com palavras, com ações ou com situações. Talvez você é um sanguíneo, que depois que você falou que você pensa, no Espírito você vai começar a se autogovernar, para não mais fazer isso, não mais falar, e depois se arrepender do que falou. Autogoverno. Mas nós precisamos entrar com um coração sincero, conhecer as nossas limitações e falar: Senhor, isso são requisitos de uma vida adâmica, mas eu preciso que o Senhor governe minha vida por completo. Não se escore, irmão. Quantas das vezes a gente vai falar com as pessoas, não, mas esse é o meu temperamento, é assim mesmo. Não, esse é o seu temperamento. Mas se você submeter a Cristo, o Senhor pode governar a sua vida e o seu temperamento ser aperfeiçoado. Não se escore nisso. Temos plena confiança, entremos com plena confiança, porque Ele é. Versículo 23, queridos, sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é... Quem fez a promessa? Lembra que nós falamos aqui? Quem fez a promessa a você, querido? Ele é fiel.
O Senhor prometeu para você. Eu não quero que você saia daqui dessa noite da mesma forma que você entrou, com as mesmas dúvidas, com as mesmas. Eu quero falar para você: tudo que o Senhor falou para você até o dia de hoje, Ele falou e Ele vai cumprir, mas precisa de uma responsabilidade sua. Ah, mas o Senhor falou isso para mim. Mas precisa você deixar Ele tratar o seu temperamento, precisa você deixar Ele tocar em umas áreas que você ainda não tem deixado. Você precisa entrar com o coração sincero e puro. Aí diga para quem assim: mas como que o Senhor vai tocar e vai me ajudar a mudar meu temperamento? Você já pensou? Como que o Senhor Ele vai mandar um anjo aqui na minha casa para me discipular? Não, querido, Ele vai usar o teu irmão que está do teu lado aí. Ele vai usar o teu pastor, o teu líder. Ele vai usar o teu pai espiritual, que vai te orientar e vai te apontar para você os lugares que você precisa se render para ser aperfeiçoado. O Senhor nos chamou para ser aperfeiçoados, irmãos. Mais um segundo conselho: e consideremos uns aos outros, versículo 24, para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Sabe o que ele está falando aqui? Que um encoraja o outro, mas muito mais do que isso, é que quando eu olho para a vida do meu irmão crescendo no Senhor, tendo o seu temperamento moldado no Senhor, sendo transformado, ele me encoraja a entrar para o mesmo lugar. Quando eu vejo um irmão crescendo em Cristo, eu tenho que desejar o mesmo lugar que ele está indo. E eu só posso desejar quando eu entendo o que o Senhor está fazendo na vida dele e começo a receber o que o Senhor está fazendo na vida dele. Eu falo assim: a medida de graça que está sobre o meu irmão e o que o Senhor está aperfeiçoando, eu preciso desse lugar também. Se eu não reconhecer a medida de graça, é impossível que o Senhor possa aperfeiçoar a minha vida. Então, querido, quando você vê alguém crescendo no Senhor, qual deve ser o seu posicionamento? Fazer o mesmo que ele faz. Fazer o mesmo que ele faz. Se o irmão está crescendo em revelação, procure andar pelos mesmos caminhos que ele anda. Se o irmão está crescendo em amor, procure andar pelos mesmos caminhos que ele anda. Nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Versículo 25: não abandonando ou não abandonemos a tradição de nos reunir como igreja, né, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. Esse é o segundo conselho. Cara, não deixe de estar junto, não deixe de estar reunido, não deixe de estar em corpo. O apóstolo Hélio tem uma frase muito forte e é real: quem encontra um povo encontra destino, porque é dentro deste povo que o Senhor libera. Se você está aqui nessa casa, você tem um destino que foi liberado sobre a sua vida, e as palavras que o Senhor vai liberar para essa casa estão contidas em você. E se você faz parte desse ambiente, não troque por nada, não deixe de estar, não perca uma movimentação desse ambiente. Por quê? Porque cada dia, cada momento, cada palavra está me direcionando ao destino que o Senhor já promoveu para mim. Então assim, eu não posso, as trevas vão fazer de tudo para você, irmão. Tem tanta coisa na sua casa que é mais convidativo do que você estar reunido num domingo às 18 horas, ou numa quarta-feira às 19h45, ou numa oração às 5 da manhã, né? Tem tanta coisa, às 5 da manhã dá para falar, tem tanta coisa, a cama, né? Está bem mais gostoso. Mas numa quarta-feira ou num domingo, tem tanta coisa que é mais atrativo na carne, mas não produz edificação no espírito. Então, se não troque. E as trevas querem te desanimar. Mas é longe. Mas nossa, mas eu estou sem condução. Nossa, mas o pastor fica pregando 50 minutos e não para, né? Muitas coisas vão vir para te desanimar.
Mas há uma recomendação aqui do escritor aos Hebreus: não abandone o costume de estar reunido como igreja. Você viu como que ele fala lindo? O que ele fala? Reunido como? Ele fala então assim, por que ele fala reunido como igreja? Porque a igreja é o corpo de Cristo, a maior manifestação de Cristo. Entenda isso como revelação. A maior manifestação visível de Cristo na terra é quando a igreja está reunida. Então, o que eu estou olhando aqui agora? Cristo. Porque nós somos o corpo de Cristo. Essa é a maior representação visível de Cristo na terra, é a igreja reunida. E você está recebendo o que? Palavras de vida. Quando Jesus estava falando para os seus discípulos, dizendo: aquele que não comer minha carne e comer meu sangue, e beber do meu sangue, o pessoal se escandalizou, porque ele falou assim: ó, eu estou falando para vocês porque eu dou para vocês palavras de vida, palavra viva e de vida. Aí o Pedro pega e fala assim: Senhor, e não tem para onde a gente ir não. Para onde a gente vai? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. O mais doido de todos, não tem para onde a gente ir, é aqui, é junto com o Senhor. Não importa se a multidão não quer. E quando Jesus falou, ele tinha uma multidão de discípulos, e ele começou a dar uns ensinamentos um pouquinho mais apertados. Essa multidão já começou a abandonar ele, que o ensino era um pouquinho mais duro ali. Tinha passado a temporada dos milagres, porque Jesus, ele era profeta, ele era evangelista. A temporada de evangelismo de Jesus tinha acabado, que era a temporada dos milagres. Ele estava na época do mestre, do ensino, do fundamento. E quando ele estava dando um fundamento um pouquinho mais forte, a multidão o abandonou e falou assim: ah, dá para andar com esse cara não. Mas os filhos entenderam. E Pedro levanta e fala assim: Senhor, não tem para onde a gente ir, cara. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. É por isso que mesmo Pedro, com medo, negando a Jesus, quando ele veio, ele encontra Jesus de novo. E Jesus pergunta para ele: Pedro, quem eu sou? Ele fala: ah, Senhor, tu és o Cristo. Não tem como, tu sabes que tu és o Cristo. Então está aqui, Pedro, ó. Como lá atrás não foi a carne e o sangue que te revelou, está aqui a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra, eu ligo no céu. Cuida da minha igreja para mim, Pedro. Cuida dos meus filhos para mim. Apacenta eles, apacenta meu rebanho. E tudo que você falar aqui na terra, eu assino nos céus. Amém? Glória a Deus. Então olha, motivemos uns aos outros, sabendo que o dia está próximo. Você espera esse dia, irmão? Quem que espera esse dia? Quem que espera esse dia? Ele está próximo. Eu espero. De um governo pleno, onde a igreja plena. E o versículo 26 diz o quê? Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança, e em outro trecho: o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo, e assim terrível coisa é cair nas mãos dos Deus vivo. Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de seres iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimento. O que ele está falando aqui? Que depois que a graça do Senhor vem sobre a nossa vida e você foi iluminado, os irmãos ali perderam casas, perderam propriedades, perderam tudo, mas não trocaram a graça do Senhor, né? Porque a graça do Senhor é de graça. Quem crê nisso?
mas não é barata. Ela é de graça, mas não é barata. Custou muito caro. Então o que o Senhor está falando para nós é: o amor de Deus em primeiro lugar. Abracemos esse amor, porque o Senhor nos resgatou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Ah, pastor, o senhor está falando que Deus castiga? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que quando nós estamos fora da direção de Deus, nós mesmos nos estrumbicamos, porque nós não temos a proteção dele. É isso que o Senhor está falando para esse povo: olha, filho, vai e não peques mais, para que você vive uma vida abençoada. Vá e cumpra todos os princípios, para que você viva uma vida próspera. Vá e cumpra todos os princípios do reino, para que a tua família seja uma família que vai multiplicar aquilo que você tem recebido. Viva uma vida de amor verdadeiro a mim, sem se corromper, que os teus filhos também viverão isso e desfrutarão disso. Então o Senhor prometeu para você, querido. Eu gostaria que você, nessa noite, ficasse de pé, sem desperdiçar a sua atenção e sem dispersar. Eu quero falar para você: o Senhor prometeu para você. E talvez você está assim: poxa, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais nada. Eu só quero falar uma coisa para você: continue guardando os princípios, continue congregando, continue em comunhão, continue. O Senhor já falou para você, Ele já te libertou. Cuide da libertação que Ele te deu. Mantenha a cura que Ele já promoveu na sua vida. Nós precisamos manter. As trevas o tempo todo vai querer desviar a tua atenção, querido, fazendo você olhar para coisas visíveis, fazendo você olhar para situações momentâneas, para que você abaixe a guarda e pare de cuidar daquilo que Deus entregou para você. Nós já estamos crucificados com Cristo, é fato. Também já ressuscitamos com Ele. Nós já experimentamos a sua morte, também já experimentamos a sua vida. Então preserve, sabe, aquele túmulo que o Senhor sepultou a nossa vida lá em Adão, precisa ser preservado. Não deixe essa tampa se abrir, não deixe esse homem carnal se ressuscitar. Mergulhe em coisas espirituais, querido. Não caia num mero conto de fada, dizendo: eu vivo um novo ambiente, Deus habita em mim, eu não preciso fazer nada. Não caia nesse conto de fada. Deus habita em você e Ele quer comunicar com você 24 horas do dia. Ele precisa que você esteja pronto para ouvir Ele 24 horas por dia. Ele precisa que você esteja disposto a conservar e cuidar aquilo que Ele já promoveu na sua casa, na sua vida e na sua família. Somos nós quem conservamos aquilo que o Senhor já promoveu. Nós criamos cercas de proteção quando nós ouvimos, quando nós se alimentamos dEle. Ele é a palavra de vida e nós precisamos nos alimentar dEle sempre. Construa ambientes saudáveis na sua casa, querido. Construa ambientes onde você possa ministrar aos teus filhos e à tua esposa, ao teu esposo, as bênçãos e as misericórdias do Senhor. Nos mínimos detalhes, em coisas simples que Deus tem feito em você e a você. Lembre-se, traga à memória sempre aquilo que dá esperança para você e para a sua casa. As trevas querem apagar a nossa memória, Marisvaldo. Muitos dos ataques que nós sofremos, Alexandre, em nossa vida é para apagar a nossa memória. Mas sabe, tudo aquilo que o Senhor falou a nosso respeito e falou a seu respeito, Marisvaldo, está escrito na eternidade. Nós trazemos à memória isso. Tudo que o Senhor falou sobre a sua casa, tudo que o Senhor falou sobre a minha casa, tudo que o Senhor falou sobre esta casa, Ministério Edificando Gerações, nós trazemos à memória, porque foi Ele quem falou, foi Ele quem direcionou, e nós nos comprometemos com essa palavra, nós nos comprometemos em edificar gerações. Quando o Senhor nos levantou e disse: olha, essa será uma casa onde os filhos serão tão apaixonados por mim quanto os pais.
Isso ainda, e eu creio nessa palavra. Quando o Senhor falou que essa seria uma casa onde os pais levantariam uma próxima geração com muito amor, com muito zelo, com muita paixão por Cristo, eu ainda trago à memória estas palavras. Nós queremos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, lembrar que foi o Senhor quem profetizou, lembrar que nós somos profetizados, lembrar que nós nascemos nessa cidade não por um intuito, não por uma vontade, lembrar porque o Senhor profetizou essa casa a essa cidade. Lembrar que homens de Deus levantou, em São José dos Campos tem uma casa nascendo, e essa casa nasce para ativar a próxima geração. Os meus filhos, os teus filhos, os meus netos, os teus netos serão muito mais apaixonados por Deus do que nós somos, queridos. Eu creio nisso. Nós vamos levar. Sabe o que está acontecendo na nossa casa? Vai reverberar, não como um eco apenas, mas como uma voz profética sobre essa cidade. Os nossos filhos irão por caminhos maiores do que os nossos filhos se tornarão maiores do que nós. Sabe por quê? Porque há um povo comprometido em guardar aquilo que o Senhor fez, há um povo comprometido em guardar a libertação, há um povo comprometido em guardar a proclamação do Evangelho, há um povo comprometido em guardar a intercessão. Há um povo comprometido em guardar a adoração nessa cidade. Há um povo que em meio às circunstâncias levantam bandeiras e diz: o Senhor é o Senhor de São José dos Campos. Há um povo que em meio à dificuldade financeira levanta uma bandeira e diz: o leão governa sobre essa cidade. Ei, o Senhor falou a teu respeito. O Senhor falou a teu respeito. O Senhor falou a respeito de você e da sua casa. Traga à memória aquilo que o Senhor falou. Olha para o teu lado, os teus filhos estão caminhando com você. Olha para o lado e diz: os meus filhos estão caminhando comigo nesse Evangelho. Já não se trata mais de nós, irmãos, se trata da nossa geração. O que nós recebemos do Senhor não pode parar em nós como uma represa. Nós somos um rio de água viva. E esse rio, ele vem do trono do Senhor, e com todo o poderio ele flui de dentro de nós para as nossas gerações. Rios de água viva, rios que são capazes de transformar realidades. Pastor, mas o senhor está falando isso, mas quando eu olho para a minha família, eu tenho enfrentado dificuldade. Eu como profeta do Senhor, eu quero falar para você: enfrentou até hoje, e a partir de hoje a sua história será mudada. O Senhor falou sobre os seus filhos. Pastor, mas os meus filhos não estão no caminho. Não interessa se eles não estão hoje, interessa que o Senhor falou que eles são deles. E eu falo para você: os teus filhos são do Senhor. A condição que ele está vivendo hoje não é quem ele é no Espírito. O teu filho é filho, a tua filha é filha, amada do Senhor, amado do Senhor. Traga à memória as palavras que o Senhor falou sobre você e sua família. Como um profeta do Senhor, nessa noite eu quero trazer à tua memória o que o Senhor disse a respeito de você e da tua família, querido. Você vai ver os teus filhos amando o Senhor muito mais do que você ama. Conserva esse ambiente. Conserva esse ambiente de pureza na tua casa. Conserve esse ambiente de intercessão na tua casa. Conserve esse ambiente de proclamação na tua casa, de adoração na tua casa. Estabeleça um altar dentro da tua casa. Estabeleça um altar. Seja a boca de Deus. Seja a boca de Deus. Porque hoje o Senhor está transformando a tua vida. Traga a memória. Teu filho foi profetizado. A tua família foi profetizada. Não deixe que nenhuma seta, nenhum pensamento das trevas mude o que Deus falou a respeito da sua família e a respeito dos teus filhos. Os teus filhos são
preciosos do Senhor, e por isso há tanta investida das trevas contra eles. Mas eu quero falar para você, é o que você está se tornando no Senhor, quem você está se tornando em Deus. Você pode se render agora nessa noite a Ele. Eu não vou chamar você para vir à frente não, eu só quero liberar sobre a sua vida o que você está se tornando em Deus. A mesma paixão que você tem, o mesmo fogo que você tem. De tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me.
Deus, quando ouvir um eco, você tem que despertar, que traga à memória aquilo que me traz esperança, amém? Porque nós somos a voz, nós temos uma voz, discernir qual voz estamos ouvindo, e que todas as adversidades, não se esqueça que nós somos a esperança, Cristo é a esperança da glória, amém? Pai, te damos graças, Senhor, por essa palavra, Senhor. Senhor, que ela continua, Pai, falando no nosso espírito, Pai, no nosso coração, Senhor. Pai, que, ó Senhor, que a Tua graça, Pai, seja, Senhor, ó Pai, ó Senhor, sobre cada vida, Pai, sobre cada filho, Senhor. Pai, ó, que Tu traz a memória para aquilo que nos traz esperança, Senhor, que nós possamos, ó Pai, ó, estar sempre firmado em Ti, Senhor. Sendo, Pai, a esperança, Senhor, ó Pai, de tudo aquilo que você tem, ó Pai, ó Senhor, profetizado sobre nossas vidas, Senhor. Possamos, ó Pai, estar avante, Pai, ó Senhor, sempre, Senhor, no caminho correto, Pai, nos santificando, Pai, através do Filho, Pai. Assim nós só agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Levante suas mãos, que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Amém. Aplauda o Senhor. Amém. Glória a Deus.